Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Seu Reino Não Terá Fim. Vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 5, que tem o seguinte título: Os Primeiros Discípulos. Esta lição foi baseada no site Estudantes da Bíblia, da CPAD, primeiro trimestre de 2018, com os comentários de Natalino das Neves, e foi adaptada e interpretada por Andy Moura. Mas, antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos contar com a sua participação. Você que é novo e ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, se inscreva agora no canal e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque desta forma você verá tudo em primeira mão quando colocarmos um conteúdo novo no ar. Deixe o seu gostei, porque desta maneira você nos ajudará a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. E compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar a aula de hoje. Então, te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta, para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Mateus capítulo 4 e o versículo 19. Verdade prática. O chamado de Jesus e a afirmação de que a seara é grande e os ceifeiros são poucos continuam atuais. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Mateus, no capítulo 4, do versículo 18 até o versículo 25, que diz assim: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simeão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e da além do Jordão. Introdução. Ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Por isso Jesus, o Filho de Deus, chamou alguns discípulos para estar mais próximos e ajudarem em seu ministério. O Mestre investiu tempo para preparar estes primeiros discípulos, a fim de que eles dessem continuidade à sua missão depois da sua partida. Jesus comissionou os primeiros discípulos e começou seu ministério de evangelização na região da Galileia, logo que soube que João estava preso. O início da pregação na região da Galileia e a preparação dos discípulos foram fundamentais para a expansão do evangelho. Primeiro tópico: chamados para serem pescadores de homens. Em primeiro lugar, o discípulo recebia formação aos pés do seu mestre. A escolha do discípulo era de grande responsabilidade,
pois ele seria o sucessor do Mestre, para discipular as futuras gerações. No judaísmo, o discípulo era alguém formado aos pés de um rabi, o mestre religioso. Portanto, era algo honroso, mas acompanhado de grande responsabilidade. João Batista e os fariseus também tinham grupos de discípulos. Mateus capítulo 22 e os versículos 15 e 16. Marcos capítulo 2 e o versículo 18. Para ser convocado pelo mestre, o discípulo deveria apresentar algumas qualificações, como, por exemplo, ter memorizado a Torá, além de possuir potencial para se tornar um mestre no futuro. Ele também precisava ser próximo de seu mestre, pois a partir da escolha, deveriam ter uma vida em comum por um longo período. A princípio, pode parecer que Jesus não teve o devido cuidado na escolha dos primeiros discípulos. O texto descreve a escolha a partir de um encontro casual e repentino, durante uma caminhada junto ao mar. Por isso, a necessidade de analisar esta narrativa de Mateus em conjunto com os demais evangelhos, pois as informações se complementam. Cada um dos evangelistas teve o seu objetivo na hora de escrever os evangelhos, com destinatários específicos e informações que seguiam também as necessidades específicas. Em segundo lugar, a escolha dos discípulos. Quando o chamado dos primeiros discípulos é analisado em conjunto com os outros evangelhos, é possível perceber que Jesus os conhecia antes de chamá-los e os preparou depois da chamada. Diferente do que aparenta a leitura isolada de Mateus, João nos dá mais detalhes a este respeito. João, capítulo 1, do versículo 35 até o versículo 56. André, o primeiro discípulo a ser chamado, já havia abandonado o negócio de pescaria da família para ser discípulo de João Batista e deve ter visto Jesus pela primeira vez quando este foi batizado por João. Quando ouve João dizer que Jesus era o Cordeiro de Deus, ele segue Jesus até sua casa e passa o dia com o Mestre. No dia seguinte, André encontra seu irmão Simão e o leva para conhecer Jesus. João, capítulo 1 e os versículos 41 e 42. No outro dia, Jesus também chama Filipe, que também traz mais um discípulo, Natanael. Os novos amigos e discípulos de Jesus permanecem juntos durante vários dias. João capítulo 2 e o versículo 12. O lugar onde ocorreu o chamado dos primeiros discípulos é motivo de controvérsia entre alguns estudiosos dos evangelhos, pois a narrativa dos evangelhos pode dar impressões diferentes. Segundo João, parece que eles foram chamados na Judéia, onde João pregava, mas de acordo com Mateus, o local definido é a Galileia. Os comentaristas geralmente falam de duas chamadas, a primeira na Judéia e a segunda e definitiva pouco depois na Galileia, quando Jesus iniciou o seu ministério, após saber da prisão de João Batista. Em terceiro lugar, ser discípulo exige fazer algumas renúncias. O que caracteriza um verdadeiro discípulo de Jesus? É a sua disposição para segui-lo, independente das circunstâncias. A chamada dos discípulos e a resposta imediata deles mostram como se dá a verdadeira conversão. O chamado de Jesus falou mais forte do que os projetos pessoais e familiares daquele grupo de homens. Mateus mostra que os discípulos abandonaram suas profissões para seguir a Jesus. Porém, eles não abandonaram seus familiares por completo. Mateus capítulo 8 e os versículos 14
e o 15, também no capítulo 20 e o versículo 20. Mas uma coisa é certa: todas as pessoas que se propõem a seguir Jesus terão que fazer algum tipo de renúncia e mudar o estilo de vida. Ponto importante: o chamado para o exercício do ministério é para as pessoas ocupadas e que estejam dispostas a seguir Jesus, independente das circunstâncias. Segundo tópico: o discipulado como estratégia de crescimento. Em primeiro lugar, o início do ministério de Jesus e a preparação dos discípulos. Jesus deu início ao seu ministério terreno assim que soube da morte de João. Ele retorna para Galiléia, mas não se estabelece em sua cidade natal, Nazaré, onde foi rejeitado. Lucas capítulo 4 e o versículo 29. Jesus se muda para Cafarnaum, uma cidade marítima na região de Zebulon e Naftali. Mateus faz questão de enfatizar que ele não fez isso por acaso, mas para que se cumprissem as Escrituras. Por isso ele cita Isaías capítulo 9 e os versículos 1 e o 2. Uma predição do que os habitantes de Zebulon e Naftali, que estavam em trevas, veriam uma grande luz. Mateus releu o texto de Isaías, apresentando Jesus como essa grande luz que traria salvação para este povo. A chamada Galiléia dos gentios estava em trevas, distante de Deus, e era um campo fértil para conversões. Jesus não foi para os grandes centros da Judéia e nem comissionou os principais rabinos e mestres de Jerusalém para iniciar o seu ministério. Ele escolhe discípulos da própria região, sem qualificações de liderança, mas investiu na preparação deles. A comitiva de Jesus saiu por toda a Galiléia, pregando, ensinando e realizando diversos milagres. Assim, os discípulos vão sendo preparados aos pés de Jesus. Em segundo lugar, a difusão das boas novas pelos discípulos. A estratégia de Jesus deu grande resultado, pois as pessoas que se convertiam se transformavam em novos discípulos para anunciar as boas novas. Jesus, como homem, não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas poderia ser representado pelos discípulos. O envolvimento daqueles que eram alcançados pela mensagem de boas novas era tão grande que Mateus registra que as pessoas da região da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da além do Jordão, inclusive de Decápolis e da Síria, foram alcançados pelo Evangelho. A mensagem de salvação ultrapassou as fronteiras. Isso se deve ao envolvimento e testemunho dos novos convertidos. Os discípulos foram aprendizes e testemunhas dos milagres de Jesus. Foram propagadores de sua mensagem e instrumentos de Deus para a cura de enfermos. A expansão do reino de Deus se deu com as pessoas simples, porém testemunhas do poder de Deus na vida de Jesus. Eles propagavam com eficácia a mensagem e os feitos de Jesus nas ruas, casas e comércio, de tal forma que milhares de pessoas se convertiam e cada dia aumentava o grupo de discípulos. Em terceiro lugar, a estratégia de discipulado de Jesus continua atualizada. Ainda hoje, algumas pessoas pensam que a responsabilidade pela propagação do Evangelho é somente dos líderes e pregadores. Muitos estão acomodados com a rotina de atividades dentro dos templos. A evangelização deixou de ser prioridade para alguns. Jesus disse
que veio para os doentes e não para os sãos. A igreja deve atuar como um hospital, um local para acolher os enfermos, mas, para isso, precisa de pessoas capacitadas e preparadas para receber e tratá-los adequadamente. A conversão é uma obra espiritual realizada pelo Espírito Santo, mas fazer discípulos é responsabilidade de cada cristão. Essa era a estratégia de Jesus. As pessoas que ouviam e testemunhavam do poder de Deus eram estimuladas a propagar as boas novas em todos os lugares, de forma simples e objetiva. Com isso, as conversões cresciam a cada dia por meio do discipulado. A tarefa da igreja somente estará completa quando o novo crente for integrado à vida da igreja e for capacitado para fazer novos discípulos. 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 2. Ponto importante. Desde o início da igreja, o discipulado tem sido a estratégia de crescimento, pois desenvolve tanto discipulando como discipulador. Terceiro tópico: a eficácia do ensino do Mestre. Mateus capítulo 7, do versículo 24 até o versículo 29. Em primeiro lugar, a didática do Mestre. A eficácia do ensino de Jesus era surpreendente, pois ele conseguia falar para um público grande e diversificado e mantê-los atentos por horas. Ele fez uso de várias ilustrações em seus sermões, pois elas conduziam seus ouvintes a imaginarem a cena citada de tal forma que os discípulos se sentiam participantes ativos. Em segundo lugar, histórias utilizadas pelo Mestre. Ao longo do Sermão do Monte, Jesus se utiliza da parábola dos 2 alicerces para ressaltar a diferença entre aqueles que ouvem a sua palavra e a praticam, e os que somente a ouvem. Jesus mostra que a primeira casa foi muito bem construída, pois o seu construtor a estabeleceu sobre um fundamento seguro, a rocha. Jesus compara o construtor prudente à pessoa que ouve os seus ensinamentos e os coloca em prática. O Mestre ensina que a nossa vida, nossa casa, é construída mediante as nossas escolhas e que estas vão interferir em nosso futuro. Na segunda casa, o construtor utiliza a areia como fundamento, e tal ilustração chama a atenção para as práticas dos escribas, fariseus e os líderes religiosos que viviam uma espiritualidade superficial e hipócrita. Jesus mostra que a primeira casa se manterá de pé, mesmo diante das intempéries da vida, mas a segunda será destruída. Sobre qual fundamento você tem construído sua casa? Em terceiro lugar, o ensino de Jesus era único e causava admiração. Mateus capítulo 7 e os versículos 28 e o 29. Apesar de tudo que já foi escrito a respeito do Mestre, o estudo de sua vida e obra continua edificando, exortando, consolando seus discípulos e lhes causando admiração. Por isso, não é de se estranhar o entusiasmo das multidões ao ouvir seus sermões. Versículo 28. Os métodos utilizados por Jesus em seu ensinamento não eram novos. A grande maioria era conhecida principalmente pelos mestres judeus. No entanto, a maestria com que ele os utilizava fazia grande diferença no aprendizado dos seus ouvintes e os deixavam maravilhados. Porém, isso não era o que mais impressionava e causava admiração nos seus discípulos
e naqueles que o ouviam. O que chamava a atenção do povo era a coerência entre o que Jesus ensinava e o seu modo de vida. Enquanto os escribas, fariseus e demais líderes viviam de aparência e falsas ostentações, o discurso de Jesus era coerente com sua prática. Os anos passam, mas seus ensinamentos continuam admiráveis, inigualáveis e capazes de transformar o mais vil pecador em filho de Deus, tornando-o um pescador de homens. Mateus capítulo 4 e o versículo 19. Ponto importante. Jesus, com sua metodologia de ensino e com a sua autoridade, fazia com que as multidões o ouvissem voluntariamente por horas. Conclusão. Nesta lição aprendemos que Jesus escolheu os discípulos e investiu tempo para capacitá-los a fim de que se tornassem discipuladores. Isso exigiu deles renúncias pessoais, profissionais e até mesmo familiares. Aprendemos também que o modelo de discipulado de Jesus continua atual e eficiente para o crescimento da Igreja na atualidade. E assim finalizamos mais um podcast. Seu reino não terá fim. Vida e obra de Jesus segundo o Evangelho de Mateus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Retornarei em breve. Em minhas mãos está o galardão, e darei a cada homem segundo seus atos. AMRL3, o canal da família cristã.